Albert Einstein foi um grande cientista. Ao longo da sua vida, ele enfrentou diversos problemas e foi capaz de quebrar muitas regras para resolvê-los. Das muitas descobertas de Einstein, a mais conhecida é a teoria da relatividade, o famoso E igual a mc ao quadrado. Quando ele começou a desenvolver essa teoria, ele sabia muito pouco de física. Como diz o autor desse livro, Einstein simplesmente esteve no auge da inovação quando o seu conhecimento estava no grau mínimo. Por ter desafiado a regra do tempo absoluto de Isaac Newton e depois de anos de dedicação, Einstein finalmente conseguiu desenvolver a teoria da relatividade geral. Se você tem um problema que aparentemente não tem solução, independente do tamanho do problema, você pode e deve aprender a pensar como Einstein para resolvê-lo. Repare nas crianças. Elas encontram soluções criativas para diversos problemas. Isso acontece porque elas são transgressoras naturais e não têm medo de errar. Mas, infelizmente, conforme crescem, se transformam em adultos que foram treinados para respeitar regras. Tanto crianças quanto adultos só serão capazes de dar uma boa resposta se tiverem uma boa pergunta. Da mesma maneira, para uma boa solução, é preciso identificar o problema certo. Para identificar seu problema, liste todos os problemas que deseja resolver, incluindo suas variações. Em seguida, identifique o mais urgente, aquele problemão que é capaz de tirar o sono. Se o problema for pequeno demais, aumente-o até ele te incomodar. Se for muito grande, divida-o em diversos problemas. Agora que você já identificou o problema, é hora de encontrar o caminho da sua solução. Para começar, você precisa de duas coisas: motivação e concentração. Para te motivar, pense no que você vai ganhar ao resolver o problema, nos benefícios que a sua resolução pode trazer a você e ao mundo. Quando um problema realmente nos incomoda, pensamos tanto nele que, em algum momento, por muitas vezes, quando estamos fazendo outras coisas, surgimos com uma solução. E é aí que temos o tal momento eureka. Um bom exemplo do que acontece quando se está concentrado é o de Charles Goodyear. Quando ele iniciou sua jornada para tornar a borracha um produto viável, Charles não sabia nada de química ou indústrias químicas. Não tinha dinheiro nem experiência empresarial. Tudo o que ele tinha era obsessão. Ele estava realmente focado naquilo. Charles não desistiu nem quando morou com sua família numa antiga fábrica de borracha e teve que comer em pratos de borracha. Depois de incontáveis fracassos, descobriu por acaso o processo de vulcanização, que resolveu seu problema e enriqueceu a ele e sua família. As ideias podem surgir a qualquer momento. Tire proveito disso e anote-as, por mais idiotas que pareçam, pois a partir de uma ou algumas delas, você pode criar uma solução inovadora. Pois bem, sabemos que a criatividade não é muito fácil de estimular. Para te ajudar a pensar fora da caixa, uma dica é você começar a pensar na solução através de ideias sementes, que são ideias não relacionadas com o problema. Você vai até pensar que são muito bobas e absurdas, mas na verdade são muito úteis. Tome cuidado com seu cérebro. Ele tem o hábito de rejeitar ideias incomuns. Dê um olé nele, tirando sarro das suas ideias sementes. Por muitas vezes, não conseguimos resolver um problema porque sua solução
está em coisas que não conhecemos, o que o autor chama de zona de ignorância. Para conhecer sua zona de ignorância, peça ajuda a alguém com visão de mundo e experiências bem diferentes das suas. Explique o seu problema a essa pessoa e deixe que ela lhe diga como o resolveria. Depois, aprenda sobre esses assuntos. Se estiver preso com muitas ideias que parecem ruins ou muito parecidas com os seus hábitos mentais, talvez seja o caso de reformular seu problema. Reformule-o quantas vezes precisar. Para resolver um problema de maneira criativa, não tenha medo de fugir do óbvio. Procure novas ferramentas, condições e estratégias. Tente avaliar seu problema de diversos pontos de vista. Reinvente o contexto em que o seu problema está inserido e use a imaginação. Divirta-se. O ponto-chave da solução de problemas é a transgressão de regras. Quebre as suas próprias regras. Viole regras e regulamentos. Contorne regras, adote ideias opostas e etc. São inúmeras as técnicas que você pode adotar para conseguir transgredir regras. Tenha em mente que nada é impossível. É como o trecho da música do Charlie Brown Jr. O impossível é só questão de opinião. Então, jamais use a desculpa de que já tentaram fazer isso antes. Aprenda com seus erros e os erros dos outros. Depois de identificar o problema, ter ideias e transgredir regras, é hora de deixar a solução crescer. Descarte logo as ideias que fazem parte dos seus hábitos mentais. Escolha a ideia mais incomum e que mais te anima. Você só vai descobrir se sua ideia é boa se tirá-la do papel. E para isso, você vai precisar de muita perseverança e da capacidade de ignorar a opinião dos outros, além dos seus próprios preconceitos. Tome cuidado com os especialistas, pois eles são grandes conhecedores das ideias convencionais, mas são famosos pela sua incapacidade de reconhecer as grandes inovações. Para ter ideias inovadoras, busque fazer o que o autor chama de sexo cerebral. Aproveite todas as chances de trocar ideias com pessoas cujas experiências são diferentes das suas. Einstein não desenvolveu a teoria da relatividade sozinho. Ele contou com a ajuda de várias pessoas, especialmente esposas, secretários e assistentes, que escreveram e corrigiram artigos, resolveram equações e o mantiveram sempre vestido e alimentado. Tomando Einstein como exemplo, aprenda a admitir que precisa de ajuda para desenvolver uma grande ideia. Encontrar um parceiro de negócios, uma pessoa com personalidade e experiências opostas à sua, pode se mostrar bastante frutífero. E o principal, faça experimento com suas ideias, mesmo que imaginários, pois com os erros você será capaz de aprender muitas coisas. Assim como Albert Einstein, Charles Goodyear e inúmeras outras pessoas, você vai fracassar muitas vezes até ter sucesso. Atenção! Dependendo do seu problema, o sucesso não virá na forma de uma ideia inovadora, apenas será algo que funciona. Quando uma ideia é inovadora, muitas pessoas se mostram resistentes a ela e encontram maneiras de punir o criador da ideia. No caso de Einstein, ele enfrentou diversos conflitos com as autoridades acadêmicas, científicas e políticas. Tudo por conta do seu espírito transgressor. Felizmente, ele encontrou estratégias de lidar com o medo de ser martirizado. Crie você também as suas estratégias. Agora que você já sabe como pensar como Einstein, leve isso para o seu trabalho, para a sua casa, por onde você andar. Não tenha medo de implementar mudanças de hábitos e rotinas. Quebre regras. Quem sabe, agindo assim, você desperta seu gênio interior. Lembre-se, as maiores inovações do mundo surgiram de transgressores
como Einstein.